Namastê a todos, uma ótima e abençoada sexta-feira e vamos à nossa reflexão, à nossa mensagem diária, certo? E eu trago um texto aqui ainda taoísta, tá? Aonde o título é Sementes da Ilusão. E o texto vai dizer assim: quando a nossa consciência ainda está no nível do apego, valorizamos, enobrecemos e admiramos demasiadamente a fama, a fortuna, o poder. O homem pensa que precisa ter prestígio social. E por isso precisa ter recursos, ser famoso e poderoso. Para ter aquilo que não tem, se sacrifica, trabalha em excesso para ganhar dinheiro. Em alguns casos, infelizmente, pessoas roubam, faz truques, engana, mente, bajula. A preocupação em obter ou manter a fama e a riqueza e prestígio tira a nossa paz. Uma pessoa, antes de alcançar prestígio, ela fica com medo. E na batalha pela conquista de destaque social e profissional, fica constantemente em estado de alerta e preocupação. Depois de conquistar a tal posição e a riqueza, também fica em estado de alerta. Quem tem riqueza e prestígio se mantém em estado de alerta permanentemente, porque tem medo de perder o que conquistou. Quem não tem o que quer, dedica toda a sua atenção e preocupação para gerar dinheiro e riqueza. Quando conquista o que pretende, fica todo o tempo preocupado em manter a riqueza. É um tipo de preocupação diferente, porém continua a ser gerada. Aquele que tem se preocupa demasiadamente para não perder suas posses. Aquele que não tem e adquire também tem o medo de perder e voltar a classe mais baixa. Então, tanto quanto o pobre quanto o rico, ao pensar somente em riqueza, em materialismo, em ter uma fortuna, nenhum dos dois tem paz, tem tranquilidade. Ambos se preocupam demasiadamente. A ansiedade bate o coração ao ponto da pessoa ela não ter paz, nem no seu leito, nem na hora de dormir ela tem descanso, porque tanto um quanto o outro ficam pensando como eu vou fazer para proteger meu patrimônio. Como eu vou fazer para proteger, para mim não voltar à pobreza? Então, veja que ambos têm preocupações. Não é diferente. É insegurança, até porque pessoas vão aparecer para querer puxar o tapete, vão querer aparecer para tirar dinheiro, né? Então, nenhum nem outro tem paz. Porque ambos estão preocupados somente
no aqui e no agora, e no dinheiro, na riqueza, na fama, no status. E para manter tudo isso diariamente, precisa-se buscar recursos, precisa buscar como manter, como não perder. É uma tortura diária, né? Temos medo Temos medo e nos sentimos inseguros quando não temos fama, não temos poder, não temos o controle da situação, não temos riqueza, não podemos dominar pessoas ou situações. No entanto, quando temos tudo isso, nós ficamos igualmente com medo porque não queremos perder o que conquistamos, né? Através do que passamos no mundo, a pessoa acha que a sua segurança está no dinheiro, na riqueza e na posse. Por um lado, eu entendo. Se você não tiver dinheiro e nem status, você pode, e acontece, de pessoas serem pisadas, humilhadas, destruídas, massacradas, né? Elas não têm o direito de humanidade, né? Elas não têm dignidade na vida porque os superiores massacram aquela minoria. E aí quem está por baixo passa uma vida inteira para conquistar o império, para também se proteger daqueles que antes pisavam neles. O problema é a pessoa, ela esquece a origem dela, da onde ela veio, das situações adversas, e começa a fazer a mesma coisa que os superiores faziam com essas pessoas, e eles também começam a pisar em pessoas humildes, pessoas que não têm condições, começam também a deixar de lado. Esse é o problema da ganância, esse é o problema. As pessoas têm medo, né? Quem nada tem ou quer não fica em estado de alerta. Na verdade, o ser humano precisa de muito pouco para a sua sobrevivência. Comer, vestir, trabalhar, morar adequadamente. Existe aquilo que representa o mínimo necessário para uma vida digna e virtuosa, e existe todo o resto. Geralmente o supérfluo que pode ser dispensado. Muitas vezes a pessoa entende como necessário algum valor apenas em função do conceito. Existem pessoas que só tomam um uísque importado e outras que só usam roupas de grife. Quando o indivíduo se torna prisioneiro desse tipo de conceito, a vida se torna mais desgastante. Ele tem que trabalhar muito, se esforçar para conquistar coisas e assim se tornar feliz ou pensar que está feliz.
Obviamente, todos gostam de tomar um bom whisky e vestir uma boa roupa. O que é preciso deixar claro é que a prisão ao conceito de que isso é indispensável à felicidade pode tornar as pessoas desgastadas e preocupadas. A conquista de prestígio gera orgulho e a humilhação por não consegui-lo provoca a ira. Uma pessoa que se sinta humilhada cria dentro de si um sentimento de raiva, já que nenhum de nós gosta de ser desprestigiado. Mas isso vem do ego, né? Eu não sou prestigiada, eu não sou aclamada, eu não sou respeitada, não há o reconhecimento, né? Mas isso vem do ego inflado, né? Podemos não responder imediatamente nem diretamente, mas lá dentro do coração criamos a raiva ou o aborrecimento. Tudo ocorre num nível inconsciente que nem chegamos a perceber. Estes sentimentos são explícitos ou não, aparecem ou não exteriormente. Conceitos ilusórios. Quando buscamos por algo que a sociedade estabelece como um grande valor e não conseguimos obter, nos sentimos desprezados ou humilhados, né? A sociedade diz que você deve ter, que você não deve ser, você deve ter. Tu deve ter dinheiro, tu deve ter roupas caríssimas, que eu acho uma burrice, né? Tu comprar... Gente, eu fico indignada quando uma pessoa diz que ela pagou R$1.000 numa sandália ou num tênis, sabe? R$1.000, 2.000, 3.000. Eu fico indignada. Ah, mas o dinheiro é da pessoa, ok. Mas, cara, tu tem só 2 pés. Tu não precisa comprar um sapato de R$3.000, cara. Quantas pessoas passando fome e miséria, quantas pessoas não têm dinheiro para pagar um hospital particular, um exame particular, quantas pessoas estão na fila já há 1 ano para fazer um exame, entendeu? Quantas pessoas estão apenas mendigando por um pão seco. E aí a pessoa vai e me compra um tênis de R$3.000, uma calça lá que custou R$10.000, uma bolsa que custou R$100.000 que dava para alimentar. Eu penso assim, né? Imagina R$100.000 que dava para alimentar quantas pessoas nessa terra. E a pessoa tem R$100.000 numa porra de uma bolsa. O que dizer? O que dizer? Roupas que custam muito dinheiro. E aí as pessoas às vezes que se preocupam com o próximo, né? Se cada rico ajudasse fazendo eles mesmos empresas para dar emprego, para dar uma casa digna, né? Que as pessoas trabalhassem ali para obter a sua casa, para obter a sua renda, botar comida na mesa, seria algo mais benéfico à humanidade, entendeu? Seria, porque assim, ó, na Terra sempre vai existir pobres.
Mas tem aqueles que foram abençoados com a riqueza, com a abundância. Cristo, numa passagem de Deuteronômio, vai dizer assim, ó, sempre vai ter pobres na terra. Então vocês que são abastados, vocês que têm riqueza, usem de misericórdia com os irmãos de vocês que não têm. Dividem, sabe? Mas a pessoa lá pensa assim, tá, mas é que eu tenho, eu adquiri, eu me esforcei, eu batalhei, por que eu vou dar? Se tu tem, foi porque nessa existência a espiritualidade te deu. Mas a espiritualidade não te deu toda essa fortuna para ficar só para ti. É para ser espalhada a todos, né? A engrenagem do mundo, eu sempre falo um tópico, daqui a pouco eu vou para outro, né? Se todos os CLTs, se todas as funções que dependem do pequeno, para que o rico possa desfrutar do bom e do conforto, se todos os pequenos parassem de trabalhar, o que seria dos ricos? Porque quem engrandece o mundo, quem gera riqueza pro mundo é os pequenos, os pobres. Sem a mão do pobre, sem a mão do escravo, porque o ser humano ele é escravo, ele é um escravo liberto. Ele diz que ele não é escravo, né? Porque ele pode ir e vir, mas tu é escravo. Se tu não trabalhar, tu não tem nada, né? Tu não adquire nada e tu não é nada no mundo. Então, tu é um escravo que vai lá e bate o teu ponto e faz para te ganhar a miséria para tu ter o que comer e pagar tuas contas. Mas se parasse tudo, o que seria dos bilionários? O que seria do país sem o pobre? Se não tivesse a mão do pobre, não, os ricos não teriam os seus luxos mais, porque a engrenagem funciona, porque o pobre bota a engrenagem para funcionar, tá? A pobreza existe para que os poderosos escravizem esse pequeno povo. É necessário, né? Porque, veja bem, só no Brasil, a riqueza que há na Amazônia daria para sustentar a humanidade pro resto da vida. Pro resto da vida. Todo mundo teria direitos iguais, uma casa igual, direito à saúde, direito à alimentação, direito a tudo que é para a pessoa ter uma vida digna nesse mundo. Então, riqueza tem. Riqueza no mundo tem. Outra coisa, se nós formos olhar para as riquezas no Vaticano, também, só a riqueza que tem no Vaticano faria a manutenção de toda a humanidade, de toda a humanidade com as riquezas que tem lá, daria para sustentar todo mundo, dava para tirar. Amados, nós temos dinheiros no Brasil, fora do Brasil, para tirar todo mundo da miséria, todo mundo que está abaixo da sociedade tem dinheiro, não se engane.
Daí, por causa que não vão por notícias. Passou na notícia que o Brasil está passando por um período assim, tem contas para pagar, não sei o quê, eles vão ter que aumentar impostos. Claro, eles veem que o pequeno, ele está tentando ter um negócio dele, tá? E aí, eles começam a ver que o povo está crescendo. E aí, eles vão ficando não dependente do governo. Isso não é bom. Então, eles aumentam tudo para que a pessoa ela quebre e volte a servir os poderosos. Mas não se engane, as pessoas bate-boca, com a burrice, com a falta de entendimento. Nós temos muito dinheiro dentro do Brasil. Nós temos muito dinheiro. Há dinheiro para dar e vender. Teria sim como pessoa ser vida digna, hospital, direito a tudo para ter uma vida digna, tá? Mas, infelizmente, o sistema maior vem com força e a humanidade aceita, olha e diz, não, é real. Não, gente... Quem é que faz o dinheiro, galera? Quem é que faz o dinheiro? Quem é que tem o poder de pegar e ir lá e fazer dinheiro? A máquina do dinheiro que o governo tem. Aí vocês vão dizer que o Brasil, que o mundo está passando por uma decadência financeira, por causa que o recurso foi para ali, foi para cá, bababá, bababá, porque e aí todo mundo, sabe, é burrice, né? O gado, ele é burro. O governo gosta, né? Gado é burro. E bate boca dizendo, não, porque vocês têm que entender que o governo tem contas a pagar, que aí tem, né, os aposentados, né, que a gente tem que pagar, daí a gente tem que pagar também aqueles lá, blá, 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 blá. Gente, acorda pra vida. Tem muita riqueza no Brasil, que daria para tirar todo mundo da miséria, da fome, da escassez, tá bom? Todo mundo poderia ter uma vida digna, só que isso não é bom para os superiores, entendo e compreendo, começa a usar a cabeça. E é isso que me indigna, isso que me dá raiva, porque tem dinheiro, mas eles querem que o povo morra à míngua. Morra à míngua. Ou vocês acham que os superiores têm compaixão no coração deles? Eles querem mais que o povo exploda. Quando vocês vão acordar para a vida? E não existe esquerda, direita. A esquerda e a direita foi criado para que o povo burro brigue entre si e não brigue com os poderosos. Não existe nem lado esquerdo nem direito, existe só um lado que beneficia os grandes. Então, só parem de brigar com os irmãos de vocês, porque não existe dois lados, existe só um, que é para defender os poderosos. Mas o ser humano não raciocina, é burro e briga com os irmãos na internet por causa de esquerda e de direita. Não existe. Foi feito isso para ter divisão. Briga para que ninguém se unisse contra os poderosos.
O prestígio é o valor que nós determinamos ou adotamos porque outros assim determinaram. Os conceitos podem ser ilusórios, no entanto, a humilhação é um valor. Assim como o prestígio também é um valor. Na verdade, a conquista, a perda não passam de ilusão. A conquista ou a perda é tudo ilusão. Perda ou conquista é tudo ilusão. Vaidade de vaidade, tudo é ilusão, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento, amados. O que é real e o que fica na alma. A pessoa que guarda ira e humilhação dentro de si não apenas prejudica a sua vida emocionalmente, como também quando transmigra para outra vida. Não leva o corpo de hoje nem a memória consciente, mas leva seus sentimentos, ou seja, leva para uma outra vida, ódio, humilhação, mágoa, tristeza, vingança. Por isso que ela vai para onde? Para o umbral. É a consciência dela que está obscura, que está negra, então ela vai para o umbral, que é a consciência dela. Tudo o que se leu e compreendeu nessa vida não é mais lembrado quando se acorda como outra pessoa em outra vida posterior. Apenas levamos conosco as nossas capacidades, os nossos talentos e habilidades que nós nos desenvolvemos aqui enquanto encarnados. Podemos ter lido muito nessa vida, no entanto, levaremos para a próxima vida uma grande capacidade para a leitura, mas não nos lembraremos daquilo que estudamos anteriormente. Do mesmo modo, uma pessoa que se sentiu humilhada e desprestigiada nessa vida não lembrará da humilhação e do desprestígio que sofreu. Porém, algo restará dentro dela que a levará a ter um temperamento infeliz e revoltado. Isso é o que o taoísmo chama de semente. No fim da encarnação, a consciência e a vida se separam. Essa semente fica, levamos conosco para outra vida a natureza do sentimento que resta como personalidade. Sementes. Quais foram as sementes que nós, enquanto encarnados nessa vida, semeamos no nosso coração, no solo do nosso coração? Se são apenas coisas terrenas, que preciso ser rico, preciso de materialismo, preciso de status, preciso de fama, eu preciso de coisas, tu vai ser o mais infeliz. E na outra vida, tu vai ter que aprender e passar por outros processos, vai ter que voltar de novo. É uma barra. Amados, o que a gente vai levar daqui são os sentimentos e o nosso legado que a gente deixa na Terra. Que legado você tem deixado na sua terra? Que legado tu tem deixado dentro da tua família? Que legado tu tem deixado na sociedade? Que legado tu tem deixado no meio do âmbito por onde tu passa, por onde tu chega? Que legado tu vai deixar para a terra? Que sementes tu vai deixar para a terra? De aprendizados, de sabedoria, de conhecimento, para que outros que virão se lembrem de você, se lembrem de um conselho, de uma sabedoria, de uma luz, de um caminho, para que sigam também e não sigam nessa rotina em que o mundo está andando, né? O mundo está andando para o abismo e muitos dizem que está andando aí para um mundo melhor e tecnológico, tá? Não.
O mundo está indo para o abismo, ladeira abaixo, aonde o ser humano será como uma máquina, né? Uma coisa fria, uma coisa que age de forma mecânica, né? Tanto é que eles vão extinguir coisas que nos dão afeto, amor, carinho, né? Eles vão colocando culpa na natureza, né? Nos animais, nos bichinhos que nos dão carinho, que nos dão afeto, que nos dão um olhar sincero e puro. Eles querem que a humanidade seja toda robotizada, né? Vai entrar em extinção muita coisa na Terra. Então, que progresso é esse? Só me diga. Eu fico indignada com pessoas que trabalham na área holística. Eu sou reikiana, tá? Trabalho com reiki. Eu estudo, pesquiso. Mas a ignorância de muitos em dizer que nós estamos entrando numa grande evolução, que a Terra está expandindo, que o ser humano está expandindo, essa pessoa está tomando leite vencido, bateu a cabeça na parede, tomou remédio vencido, caiu da cama. Porque não pode ser, cara. Me diga uma coisa. A Terra, o ser humano está evoluindo. O ser humano, esses serizinhos, né, os gratiluz, dizem que está tendo um despertar espiritual em massa das pessoas. É uma mentira. É uma balela. O ser humano se tornou egoísta, mesquinho, prejudicando a todos. O que a gente vê todo dia? Hoje a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de pegar um Uber, tu não sabe o que aquela pessoa vai fazer contigo. Tu não sabe, tu tá andando na rua, vai aparecer alguém do nada para te fazer mal. Ah, mas tu tá sendo pessimista. Eu sou realista. Só se tu vive em outro planeta, noutra dimensão, aonde não tem caos. O nosso mundo tá em colapso, tá em caos e não tem nada de evolução. Não tem ser humano evoluindo porra nenhuma. Não tem ser humano não expandindo. Não. Sai pelas ruas, vai conversar com alguém e tu vai ver. A cabeça do ser humano só tem minhoca. Asneira. O ser humano, ele nem lê mais. Cansa, é cansativo. Isso que tem tudo nas mãos, né? O ser humano, ele tá indo atrás do ego, dos desejos carnais, dos prazeres momentâneos da Terra. Não para evolução. Não para evolução. A natureza clama. A natureza chora. A mãe Gaia pede socorro. A natureza, a mãe Gaia chora. Porque o ser humano destrói a natureza, os animais e a si mesmo. Então a evolução humana está bem longe de acontecer. O ser humano gosta de ilusão.
O ser humano gosta que mintam para ele, que tá tudo bem, que tá tudo certo e que as coisas tendem só a melhorar. Vamos acordar para a vida e vamos ver a vida com mais realidade. Vamos orar sim, vamos mandar pensamentos positivos à Terra, à Mãe Gaia, a todos os seres que vivem, para a gente conseguir nos manter e chegar até o final vivo. Porque não tá fácil, não. Não tá fácil. A maldade vem crescendo diariamente. O egoísmo vem crescendo gradativamente. É cada um por si. Então chegou o momento de nós pararmos e avaliarmos a nossa vida, a nossa trajetória, analisar a vida com mais realidade, não com ilusão, e focarmos no que realmente importa nessa terra. Não se apegue mais a nada. É só isso que eu tenho para dizer. Certo? Essa foi a mensagem. E eu desejo uma ótima sexta-feira abençoada para cada um, né? Um beijo no coração de todos. Arion.